Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. O tema da entrevista de hoje são os projetos coordenados pela Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. Você vai ver ainda, Tribunal de Justiça apresenta balanço da segunda Semana Nacional do Júri no Ceará. Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua agenda 280 audiências envolvendo processos de pensão alimentícia. O Poder Judiciário cearense apresentou o balanço das ações realizadas durante a segunda Semana Nacional do Tribunal do Júri. Entre os dias 13 e 17 de abril, comarcas de todas as regiões do Ceará julgaram 220 processos de acusados de assassinato, aborto, incitação ao suicídio e infanticídio, entre outros. Esses são os chamados crimes dolosos contra a vida, cometidos de forma intencional. 115 julgamentos foram adiados por motivos como falta de defensor público para o réu e o não comparecimento das partes envolvidas no processo. Dos 220 julgamentos proferidos, 146 terminaram em condenação, 58 réus foram absolvidos e 16 processos foram desclassificados. Isso acontece quando o juiz considera que o crime não deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri, grupo composto por 7 jurados definidos por sorteio no início da sessão. Coordenadora da segunda Semana do Júri no Ceará, a desembargadora Adelineide Viana considera positivo o resultado da mobilização. 65% dos processos agendados foram levados a julgamento. Nossos juízes todos participaram, houve um engajamento total da classe. E esses processos que foram agendados foram aqueles processos mais antigos, que tiveram a sua denúncia recebida até o dia 31 de dezembro de 2009. E nós tivemos um grande número. Fortaleza realizou 23 dos 36 julgamentos previstos, uma produtividade de 63%. 13 sessões foram adiadas. Juízes foram deslocados das suas varas para fazerem audiências e os colegas titulares das varas do júri também fizeram um esforço grande para que, mais uma vez, a Semana Nacional do Júri aqui no Ceará tivesse um êxito. No interior, as comarcas do Crato, na região do Cariri e de Baturité, foram as que mais realizaram julgamentos, 8 cada uma. As comarcas de Cedro, no centro-sul do estado, e de Morada Nova, no Baixo Jaguaribe, foram as segundas mais produtivas, com 6 julgamentos cada. A lista completa da produtividade das comarcas você confere no portal do Tribunal de Justiça, www.tjce.jus.br. Você sabe como funciona um tribunal do júri no Brasil? Entenda quem faz parte desse tribunal e como é decidido o destino do réu. Diferente de um julgamento tradicional, onde o juiz define se o acusado é culpado ou inocente, o Tribunal do Júri é composto por cidadãos comuns que decidem pela condenação ou absolvição do réu. Esse tipo de sessão só acontece se uma série de critérios for obedecida, a começar pelo tipo de crime julgado. Somente os crimes dolosos contra a vida, aqueles cometidos de forma proposital, são analisados pelo júri popular. Assassinatos, abortos, incitações ao suicídio e infanticídio são exemplos de casos que podem ir a um tribunal do júri. Eu acho um dos institutos mais bonitos no direito brasileiro a instituição do Tribunal do Júri. Por quê? Porque é o cidadão julgando o seu semelhante. É o cidadão julgando o próprio cidadão e eu acho isso muito bonito. Após a Polícia Civil investigar o caso, o Ministério Público avalia as provas levantadas e decide se oferece denúncia à Justiça contra o acusado. O juiz responsável pelo processo é quem define se o julgamento será feito por ele ou por um grupo de cidadãos comuns. Feito isso, começa uma das partes mais delicadas do processo, a escolha dos jurados. A quantidade de candidatos a jurados é definida com base na população do município. No caso de Fortaleza, comarca com o maior número de habitantes do Ceará, 800 pessoas podem compor a lista. 25 são intimadas a julgamento. Dessas 25, 7 são sorteadas no início da sessão e formam o chamado Conselho de Sentença. É esse grupo que define o destino do réu, numa modalidade de julgamento que existe no Brasil há quase 200 anos. O perfil desses jurados é traçado pelo Código de Processo Penal Brasileiro. Somente maiores de 18 anos e pessoas de comprovada idoneidade podem participar de um tribunal do júri.
Ter vínculo familiar com as partes é critério de eliminação. O jurado também não pode ser amigo ou inimigo do réu. O judiciário forma a lista de jurados a partir da indicação de entidades de classe, sindicatos e autoridades. No início da sessão, defesa e acusação podem vetar a participação de sorteados que considerem incapazes de uma análise imparcial. Durante todo o julgamento, os 7 jurados do Conselho de Sentença ficam diante do juiz e incomunicáveis. Após defesa e acusação apresentarem argumentos, o grupo responde a questionário aplicado pelo juiz. Nesse documento, os jurados afirmam se o crime de fato aconteceu, se o réu é culpado ou inocente e se há causas para diminuição ou aumento da pena. A partir dessas respostas, o juiz impõe a sentença. O juiz ele preside o julgamento e, ao final desse julgamento, os senhores jurados irão dar um veredito, eles vão absolver ou condenar ou desclassificar o delito e o juiz vai aplicar a pena. Casos de comoção nacional com desfecho em tribunais do júri marcam a história recente da justiça brasileira. Em 2006, chegava ao fim o caso Richthofen. Em 2010, o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foi condenado pela morte da garota Isabela Nardoni. No Ceará, o caso Alanis é um dos mais emblemáticos de júri popular. Em 2010, Antônio Carlos dos Santos Xavier, o Casim, foi condenado a 31 anos de prisão pelo estupro e assassinato da menina. Na Semana Nacional do Júri deste ano, mais um caso polêmico foi solucionado. Rony de Oliveira e Diego Gonçalves foram condenados a mais de 100 anos de prisão pelo assassinato de 3 mulheres no município de Horizonte. No próximo bloco, a gente fala dos projetos desenvolvidos pela Vara de Penas Alternativas da capital. Até já! Durante 2 dias, o Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua realizou mutirão envolvendo processos de pensão alimentícia. 6 varas de família participaram da força-tarefa. Uma das ações mais comuns em tramitação nas varas da família é a de pensão alimentícia. Nesses casos, o melhor é chegar a um acordo. Para obter soluções amigáveis, as varas da família da capital enviaram 280 processos do gênero ao Centro Judiciário. As ações entraram na pauta do mutirão de pensão de alimentos, realizado nos dias 14 e 15 de abril, no Fórum de Fortaleza. A iniciativa teve à frente a juíza coordenadora do centro, Natália Almino Gondim. A importância do mutirão é propiciar a possibilidade de resolução dos conflitos no tocante, nesse mutirão, as ações que envolvem alimentos de forma mais eficaz, célere e até mesmo mais humanizada. Uma vez que a gente propicia até aqui nas nossas audiências um atendimento psicológico para aquelas partes que o solicitam e um espaço destinado exclusivamente para as crianças. O Centro Judiciário montou uma estrutura totalmente voltada para o mutirão. Foram 12 mesas de audiências distribuídas em 4 salas do fórum. Esta auxiliar de lavanderia, que entrou com a ação de pensão alimentícia, aprovou o esforço. Eu achei excelente porque o meu processo estava tramitando na justiça e eu já resolvi, já entrei em acordo e foi encerrado o processo. O Ceará é pioneiro no Brasil quando o assunto é penas alternativas. Em novembro de 1998 foi instituída em Fortaleza a primeira vara de execução de penas alternativas que se tornou referência para outros estados. Quem está à frente dos trabalhos desde 2008 é a juíza Graça Quental, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Doutora Graça, qual a função da vara de penas alternativas? A função primordial da vara de penas alternativa é a ressocialização, é evitar o convívio pernicioso do presídio. A clientela da vara de penas alternativas são pessoas que não têm periculosidade, são pessoas que são condenadas até 4 anos. No caso de tentativa de furto, usuário de droga, briga entre vizinhos, lesões corporais leves, acidente de trânsito, homicídio culposo, lesão corporal culposa. E o trabalho da vara é ressocializar, é capacitar, é colocar para estudar, jamais a prisão. E quais projetos estão sob a responsabilidade da vara? O principal que eu acho é o da escolarização,
A gente tem também o núcleo de atendimento aos usuários e dependentes de álcool e droga. Nós temos também o de ressocialização, que é o carro-chefe da vara. Nós temos também o NUA, Núcleo de Atendimento ao Homem Autor da Violência Doméstica, e vários outros. Com relação ao programa Começar de Novo, quantas pessoas já foram beneficiadas? Olha, o Começar de Novo, que vem desde 2009, começou com um projeto e hoje é um programa do CNJ. Graças a Deus, como um trabalho de formiguinha, a gente fazendo palestras nas faculdades, nas escolas, nas empresas, nos recursos humanos, na rede metropolitana de Fortaleza, a gente tem conseguido. E hoje a gente vê a importância das empresas em busca de profissionais. Quem mais busca essas pessoas são as empresas de construção civil. Inicialmente, o Tribunal do Trabalho, o TRE, o Tribunal de Justiça e muitas instituições públicas abrigaram pessoas. Hoje está mais envolvido a parte de construção civil. E eu acredito que, da nossa estatística, mais de 500 pessoas já foram beneficiadas, não só com trabalho, com capacitação. Muitos juízes no interior também fazem esse trabalho, as varas de execuções também fazem. Então, tem muitos órgãos que estão fazendo dentro do próprio poder, mas nós não temos essa estatística, mas acredito que são muitos que são beneficiados. Na nossa estatística, mais de 500. Porque a vara de penas alternativa, Pâmela, ela é específica, ela é totalmente diferente das outras varas. Nós trabalhamos com pessoas sem um potencial de violência. Nas outras varas de execuções, eles recebem pessoas que já vieram do regime fechado, pessoas que desde o início se vê uma certa periculosidade. Após o regime fechado, ele passa para o regime semiaberto. E o regime semiaberto deveria ter, né, casa de albergado, porque o regime semiaberto é a preparação do indivíduo para o regime aberto, onde ele tem que trabalhar. Daí a grande concentração de pessoas presas indevidamente, porque o regime aberto é para ele trabalhar, é para ele se preparar para vir para o aberto. Então, é totalmente diferente o trabalho da vara de execuções. A de pena alternativa é especial. São pessoas que não demonstram periculosidade desde o início. Por exemplo, se eu atropelo alguma pessoa e eu mato, eu não mato, é diferente de que cometer um homicídio doloso. Eu quis matar. Então, o homicídio culposo, ele vai para a vara de penas alternativas, desde que, após a instrução, o juiz reconheça que ele não teve a intenção de matar, não estava embriagado, não estava fazendo pega, né? Então, que é totalmente diferente. Eu atropelar uma pessoa de surpresa com alguém que bebe já com a intenção, sabendo que vai pegar uma arma perigosa que é o carro. Mas quem mata no trânsito por um acaso, ele vai para a pena alternativa. Que instituições participam dos projetos e qual a importância das parcerias? É como eu digo, eu não sou uma ilha. Então, quem trabalha como ilha não tem sucesso. E o sucesso da vara de execução de penas alternativas pode ter sido são as parcerias. Eu vivo em busca tanto de parceiros para me ajudar com o educando, como até para trabalhar, equipes para trabalho. A vara, há anos, desde o início dela, ela desenvolve projetos com parceria com a SEJUS, com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, com várias instituições públicas e privadas. Nós temos mais de 232 entidades parceiras. Temos que fazer outros cadastros, porque outras instituições estão em busca, certo? Porque essas instituições, elas recebem os educandos para prestar serviço. E também elas podem ser beneficiadas com as penas pecuniárias. Quando o juiz condena, ele condena em prestação de serviço, cumulada com pecuniária, cumulada com multa, né? A multa já não é com a gente, mas a pecuniária é com a vara de penas alternativas. Então, esse benefício, quando, por exemplo, um acidente, quem primeiro tem que ser beneficiada com a pena pecuniária é a vítima, ou então familiares da vítima. E quando não é determinado assim, então a gente manda para instituições. Nós temos instituições parceiras, por exemplo, o Shalom. Nós temos instituições parceiras, hospitais, CAPS, AD,
igreja católica, igreja batista, temos o Pastor Nelson, que faz um trabalho semanal com os usuários de álcool e droga. Nós temos a Escola Espere, que é vinculada à pastoral carcerária, que faz oficinas com os nossos educandos. Então, nós temos muitas parcerias. Sem parceria não há como trabalhar. Tem que ter muita parceria. E há um trabalho conjunto com as varas de execução penal? Como é que funciona? Antes, a gente trabalhava nos mutirões. Nós fizemos muitos mutirões juntos. E hoje mesmo, quem vem do presídio em busca de trabalho, nós atendemos lá na vara. Quando é possível encaminhar para o trabalho, nós encaminhamos e fazemos o atendimento. A presidência do TJCE firmou recentemente 2 convênios de ressocialização de apenados, né? Um envolvendo o projeto Aprendizes da Liberdade e o outro com o Fórum de Reconstrução Social. Isso demonstra que o tribunal está sensível ao tema? Eu acredito que tem que se sensibilizar mais e mais. Eu tenho certeza da necessidade de se sensibilizar promotores, defensores, juízes e a sociedade em geral para esse problema que é a violência. Então, quanto mais projetos surgir, quanto mais pessoas interessadas na ressocialização, no trabalho a essa população carcerária, vai ser bem-vinda. É necessário. É preciso que a sociedade desperte para esse problema. Não acho que isso é um problema só do governo, não acho que isso é um problema da polícia, não, é nosso. É necessário despertar. E como eu lhe digo, desde 2009 eu venho como uma formiguinha, tentando passar a mensagem para a sociedade da importância da ressocialização, procurar olhar por outras lentes, não ter medo do apenado, se ouvir, se dar ouvido a ele. A gente vê que ouvir, dar atenção, é tão importante. Muitos são carentes, muito carentes, e essa atenção, esse atendimento lá na vara, pela equipe técnica inicialmente, porque primeiro é o atendimento, quando ele chega, segundo é o encaminhamento e terceiro é a execução. Então, a gente vê que o atendimento pessoal é fundamental. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta falando sobre os projetos de ressocialização. Estamos de volta. Nossa convidada é a juíza Graça Quental, titular da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. O assunto são os projetos promovidos pela unidade. Doutora Graça, quais os principais problemas que dificultam a ressocialização? São vários os problemas que surgem. Estrutura assim, completa, a gente nunca é o ideal, mas é como eu lhe digo, a gente busca as parcerias para eliminar esse tipo de problema. O outro problema é com relação ao preconceito. Quando se trata de usuário de droga, a gente sente esse problema de algumas instituições não querendo receber o apenado. O terceiro mais grave que eu acho que dificulta a ressocialização é um princípio, uma regra constitucional de que quando a pessoa é condenada, o juiz imediatamente comunica através de ofício aquela restrição, suspensão dos direitos políticos. No entanto, quando ele sai do presídio, ou então, no caso, apenado da vara de penas alternativa, ele fica impedido, muitas vezes, se não houver um acordo com o empresário, ele fica impedido de arranjar emprego por causa dessa exigência do título de eleitor. Mas já existe um movimento entre os juízes para que os advogados reclamem sempre esse problema, para que facilite cada vez mais, porque o empresário exige toda a documentação. Nós fazemos um trabalho de pé de ouvido, conversando com o empresário, nós da vara, mostrando que aquela pessoa não tem periculosidade, e aí eles aceitam. Já há casos de empresas que aceitam. São esses tipos de probleminhas, mas a gente vai resolvendo. Existe algum projeto voltado especificamente aos apenados com histórico de dependência química? O NJAD, que é o Núcleo de Atendimento aos Usuários de Droga e Álcool. Nós temos uma equipe que atende diariamente. Além disso, tem os parceiros, que são os hospitais de saúde mental, tem os CAPs AD da prefeitura, temos também o do Shalom, que atende,
Tem várias instituições que nós encaminhamos, dependendo da necessidade, mas o primeiro atendimento é lá na vara, com a psicóloga e com a assistente social. E a gente tem que entender que essa maioria que vai para a vara são pessoas que apenas usam. Então, dependendo da necessidade, a gente caminha para os órgãos competentes, ou para o hospital, ou para os CAPS-AD. Os programas da Vara de Penas Alternativas têm contribuído para a diminuição da reincidência e para a reinserção social dos apenados? Pamela, tem que se acreditar nas penas alternativas, nas alternativas penais, porque não só eu, mas eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está preocupado com a violência e é através das penas alternativas que a gente vai conseguir diminuir a violência. Porque, como eu te digo, penas alternativas dá ouvido e o que mais a população precisa é ser ouvida. O que mais precisa é que se cuide do ser humano. Não é com prisão, não é com pancada, não é com grito, mas é com atendimento, olho no olho, ele sentindo que você está falando a verdade. Então, ele se sentindo gente. Então, as penas alternativas, com certeza, é o caminho para a gente diminuir a violência. Eu não tenho dúvida. E a Vara realiza um trabalho de acompanhamento dos participantes dos projetos após o cumprimento da pena? Muitos voltam até para agradecer, trazendo lembrancinhas para a gente. Agradecendo. O da escolarização, eu gosto de dizer, porque a escolarização, ele além de ensinar a estudar, ele também já tem admitido no trabalho, admitido na escola. A gente observa que eles, por exemplo, um disse assim, doutora, eu fui trabalhar nos bombeiros e eu era meio complicado, eu comecei a ver que o bombeiro, ele tinha família, que ele tinha problema, mas ele estudava, ele fazia faculdade e eu comecei a ter vontade de ser bombeiro. Então, a gente vê que essas experiências são engrandecedoras, trabalha com o ser humano, levanta a autoestima, mostra que é importante você sair daquele caminho, daquilo que você errou. Então, são eles mesmos que nos trazem essa resposta. E qual experiência positiva a senhora destacaria envolvendo os participantes desses projetos, além dessas que a senhora já contou? Olha, desde 2009 eu represento o CNJ no grupo de monitoramento, eu visito os presídios, eu visito as delegacias e as experiências que eu vejo é que nas próprias prisões, quando eles fazem os pedidos e eu não tenho como atender, eu retorno para falar com eles e eu sinto que acalma. Só em ir lá e conversar com eles se acalmam, eles agradecem. E o trabalho, eu não posso dizer aqui o nome da empresa, nós começamos na Vara de Penas Alternativa, ela pagando 3/4 do salário a ele. E a gente teve a parceria com a Defensoria Pública e nós colocamos ele lá dentro da Defensoria. Você vê, esses já eram pessoas que vinham tanto da Vara como do regime fechado. Eles faziam com tanto carinho esse trabalho. E depois nós transferimos essas pessoas para a fábrica escola, certo? E a gente vê várias empresas acreditando nesse projeto. Então, são várias pessoas que são beneficiadas com o trabalho, com a ressocialização, e hoje nós temos o resultado. Muitas empresas pedem para não divulgar o nome, para evitar preconceito. Ah, vocês têm preso, certo? E até mesmo as pessoas, porque eles não podem identificar que aquilo ali são pessoas da justiça. Você tem que ser um tratamento igual. Então, a gente tem várias experiências da ressocialização. As ações promovidas pela Vara já receberam prêmios? Nós recebemos o prêmio Paulo Freire e, recentemente, um projeto que eu apresentei junto ao CNJ, que foi o NUAR, ele foi considerado o 3º melhor no Brasil. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, a Vara continua dizendo, não é nossa, mas é dos nossos educandos, nós trabalhamos pensando nele, nós trabalhamos investindo no ser humano, é esse o nosso empenho e sempre será. Quais os principais problemas, doutora Graça, do sistema penitenciário? É somente a superlotação que preocupa?
Eu acredito que não. Tem o problema da saúde, muito grande. Tem o problema da falta do atendimento psicológico. Tem o problema da falta de escolarização. Tem o problema da falta de diálogo. Tem o problema da falta de espaço para recreação. As celas que são feitas sem ventilação. Se você for na CPPL 4, que foi a última construída, você chega lá 3 horas, você não enxerga mais nenhum preso lá dentro, de tão escura e quente. O crime organizado lá dentro, então a gente tem que evitar que o primário, o de bons antecedentes, seja encaminhado para o presídio. Graças a Deus, o CNJ vem com outro projeto aí, que é a audiência de custódia, que já deveria existir. Todo advogado devia lutar para que aquele preso não vá direto para o presídio, e sim a presença do juiz, porque devido à demanda, o juiz não consegue fazer o processo fluir dentro do prazo estabelecido. E muitos pobres, desassistidos, ficam no presídio. Nós temos um caso recente que o defensor passou para a gente. Ele fez uma tentativa de furto, não foi furto, quer dizer, não aconteceu o crime. Ele foi preso, recolhido para o presídio e há mais de 6 meses preso. Então, é aí que eu digo, vamos deixar as prisões para os perigosos. E esses crimes que podem ser alcançados pelas alternativas penais, vamos dar a condição dele responder o processo em liberdade e deixar as vagas para os perigosos. Aí sim, vai esvaziar os presídios. Eu conversei com a juíza Graça Quental, da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. A magistrada falou sobre os projetos promovidos pela unidade. Obrigada pela entrevista. Obrigada, e sempre faço esse trabalho de divulgar os belos trabalhos que o Poder Judiciário tem. Eu peço à mídia que procure saber nas comunidades, nas cidades de interioranos, os juízes trabalham. Tem muito trabalho a ser mostrado pela nossa justiça, feito pela nossa justiça. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.